Olá, telespectadores! Estamos com uma convidada que é especialista nos cuidados de nossa saúde mental. É muito dedicada em seu trabalho. Também lembro quem tiver interesse de fazer um curso de modelos e manequins, formação profissional para crianças, jovens e adultos. A Escola Elegance oferece essa oportunidade. Informações 3226-2268. Bem, voltando para a nossa convidada, a doutora Karen Olmedo Braun, psiquiatra há 20 anos, fez sua residência em Porto Alegre e mais um pós em psicoterapia. Doutora, nos fala do seu trabalho, a dificuldade que a senhora encontra, por exemplo, nos cuidados. O que nós devemos fazer para chegarmos à maturidade ou adultos maiores com uma saúde mental bem boa? Hoje em dia a gente está com um crescimento da população de terceira idade ou adultos mais velhos, como tu disseste, né? E o que a gente observa assim, é que essas pessoas, para chegar com uma saúde mental nessa fase da vida, precisam ir desenvolvendo uma flexibilidade, uma resiliência, que é um termo que se usa hoje em dia, para capacidade da pessoa se recuperar a cada golpe da vida, a cada curva que a vida dá, né? As perdas que são inerentes ao ciclo da vida, né? Doutora, o que a senhora nos fala sobre, por exemplo, a depressão? Quais os fatores externos ou internos que favorecem bastante a depressão? Porque se fala muito em depressão e também em estresse, não é, doutora? Isso. Na verdade, assim, estresse é uma situação, cada momento da vida pode trazer situações de estresse. A terceira idade tem muitos estresses porque se tem essas perdas, essas adaptações, o somatório de todas as outras, né? Na verdade, a depressão pode acontecer desde criança até a terceira idade. E na criança a gente deve ter maior cuidado, não, doutora? O cuidado sempre é necessário. A gente precisa diferenciar a tristeza, né, um luto, uma tristeza normal da depressão. Algumas pessoas têm uma tendência a desenvolver depressão e outras não. Freud tinha uma equação assim, que a gente vai desenvolver um quadro, né, psicológico na soma das nossas fragilidades com as nossas vivências, principalmente as infantis. Isso que tu te preocupaste com a infância é verdade. Durante a infância, a gente ainda está num processo de amadurecimento cerebral e esse processo de amadurecimento requer cuidado, né? Requer que a gente tenha referenciais sólidos, seguros, familiares, né? E doutora, e essa criança, como a senhora está falando, até jovens, é difícil de passar isso, ou passa pela jovem até a maturidade? Ou assim, há uma cura, há um esquecimento, há uma... Deixa para lá? As crises depressivas podem se solucionar sozinhas, mas deixam marcas. Elas fragilizam a pessoa para o próximo momento de estresse. Quer dizer, quem não viveu bem, quem não conseguiu elaborar bem cada luto da vida, a gente chama de luto, inclusive, assim, a perda do corpo infantil para a idade adulta. Sim. Quando a gente é criança, a gente pode ser tudo, né? A gente fantasia que vai ser a Barbie, que vai ser a Gisele Bündchen, e depois a gente vê que não, que a gente vai ter as características da família da gente, né? E esse momento, então, a perda da ilusão, da fantasia da juventude, da infância, vamos dizer assim, pré-entrada para a juventude, é um luto.
Só que pode ser bem resolvido, bem lidado, para a pessoa aceitar suas características, né? Ser valorizado na sua família. Ah, que legal, tu tem o nariz da vovó, mas é bacana ter o nariz da vovó. Isso. Não precisa ser o narizinho perfeitinho da bonequinha, né? Tem que se aceitar, não é, doutora? Se aceitar. Qual é a diferença que tem entre a depressão e a tristeza? Vamos dizer, uma tristeza profunda. Isso, uma tristeza profunda pode ser uma depressão. A questão é o tempo que dura, a possibilidade da pessoa ter momentos de alívio daquela tristeza. Quer dizer, se ela fica triste, né? Perdeu o gatinho, fica triste com aquela perda, mas não fica abatida no dia inteiro. No momento que lembra, né? Às vezes pinga um olho, fica triste. É normal. A questão é a pessoa ter um abatimento, perder o sono, perder apetite, ter um abatimento físico e uma continuidade de um mau humor, de uma tristeza permanente, que nada faz modular esse humor por um tempo significativo, semanas, meses, né? E não tem assim um tempo específico, doutora, assim, por exemplo, assim, fico triste uma semana, daí já é preocupação? Depende do grau de tristeza, né? Sim. Quer dizer, se é uma tristeza, por exemplo, não come há uma semana, é preocupante. Aí é preocupante. Né? Não dorme há uma semana, é preocupante. Tá triste há uma semana, mas come, dorme, de vez em quando até se distrai. Não, então não é preocupante, né? Depende da intensidade e da continuidade. Tá, doutora, aí se a gente perde, como a senhora falou em gatinho, eu perdi meu gatinho hoje, que eu amava meu gato, mas eu penso nos momentos felizes que eu andei com ele, que eu cuidei dele, mas não é o caso. Doutora, qual o tratamento mais difícil que tem? É criança, jovem ou a maturidade? Depende do grau de sofrimento, do grau de comprometimento daquele paciente, né? A gente tem pacientes muito graves na infância, o que determina uma gravidade para o resto da vida. Quando começa, às vezes, assim, a gente tem um parâmetro, assim, quanto mais tarde começa, a gente tem mais recursos naquele sujeito, né? Porque deu tempo dele desenvolver aqueles recursos. Quanto mais precoce, mais grave, né? Uma depressão grave e tal. A depressão, muitas vezes, na maturidade, pode ser um pouco mais rebelde, aí pelo número de perdas do entorno, né? A gente diz assim, dos amigos, às vezes perdas físicas. Então, a dificuldade é de perspectiva de recuperação, né? Então, muitas vezes a gente precisa, por exemplo, de um tratamento mais prolongado, né? Doutora, e no jovem, por exemplo, assim, ela tem uma mania, ou ela vai muito atrás que eu vou dizer, ela vai muito, a minha amiga fez isso, eu vou fazer, eu acho que é feio. O que a senhora nos diz sobre isso? Bem, é da necessidade. Aí tem que entrar medicamentos ou é só conversa? Não, os jovens, em geral, precisam se afirmar, né? Eles estão construindo ainda a sua identidade. E eles buscam nos pares, né? No grupo ao qual pertencem, apoios, né? Reforços. Então, é normal o jovem querer esse apoio. O que precisa é também ter confiança nele mesmo, isso, nos modelos familiares, para poder fazer esse contrabalanço. A sua individualidade. Doutora, qual a mensagem que a senhora nos deixa psicologicamente para chegarmos numa idade X com uma saúde mental, uma saúde de aceitação? Eu acho que é aquilo que a gente começou a falar, que eu comecei a falar, que desde as primeiras adaptações, a primeira reação a uma primeira perda, né? Desde que a gente nasce, eu cortei o dedinho, a mãe vai lá dar o beijinho e tal. Tudo isso já vai construindo uma segurança dentro da criança, que vai se tornar um adulto mais seguro, um jovem mais seguro e um idoso mais seguro. Aceitar que o meu nariz é igual ao da minha avó e que isso pode ser bom, pode me ajudar a saber que a minha ruga vai ser da história da minha vida, né? Então, essa segurança interna, e não quer dizer que a pessoa não possa dar uma esticadinha, não é nada disso. É a pessoa poder se sentir
bem tem que ser intimamente dentro dela. bem. Exatamente. Sabe? Muito obrigada, doutora Nada. Karen, por ter vindo, tendo a certeza que todos prestaram muita atenção. E até o próximo programa.